branco não é um alimento saudável. Ó, essa aí endoidou. Endoidou. Que ela falava pra nós que a gente podia comer pão branco sem problema nenhum, e aí agora ela tá dizendo que pão branco não é saudável. Endoidou. Eu sei que provavelmente tu tá pensando isso, mas esse vídeo é justamente pra te explicar aquilo que de fato tu precisa saber e que sim, pão branco não é um alimento saudável. Primeiro eu quero te explicar o que é a definição de um alimento saudável. Um alimento é considerado saudável quando ele tem o poder isolado de trazer benefícios para a saúde. Ou seja, é um alimento rico em fibras, de boas gorduras, como as gorduras insaturadas, e micronutrientes. Para ser considerado um bom alimento, um carboidrato ele precisa ter 10 gramas de carboidrato para 1 grama de fibra. Então, nesse contexto, ele seria considerado um bom alimento. Só que quando a gente vai olhar a tabela nutricional de um pão branco, por exemplo, ele tem 25 gramas de carboidrato para 1 grama de fibra. Ou seja, não condiz com essa relação de 10 para 1. Eu vou te dar um exemplo de um outro alimento para a gente poder fazer essa comparação. O feijão. Em 100 gramas, tem 13 gramas de carboidrato e 8,5 gramas de fibras. Então, tu consegue compreender como essa proporção ela tá muito mais adequada quando a gente fala de micronutrientes e qualidade do alimento? O feijão tem bem menos carboidrato com muito mais fibra. Já o pão branco tem muito mais carboidrato e quase nada de fibra. E é por esse motivo que o pão branco não é considerado um alimento saudável. Tá, então peraí. Tudo que ela falou até hoje pra nós é mentira. A gente comeu pão branco numa boa, achando que dava pra comer porque era saudável e na verdade não é. Calma. Além de eu sempre ter falado que sim, pode comer pão branco, eu sempre falei e reiterei que o contexto que você come esse carboidrato importa. E não seria diferente. É esse contexto que eu quero trazer pra ti hoje. O pão branco com margarina e doce de leite ou com uma geleia, que é o que a maioria das pessoas acaba fazendo, tu concorda que continua sendo um contexto inadequado, onde tu tá comendo muito carboidrato e pouca fibra. Quando a gente consegue inverter esse cenário pro famoso pão com ovo e uma fruta no café da manhã, uma porção de frutas, umas 100, 150 gramas de fruta, tu já vai ter uma quantidade de fibra muito melhor, assim como mais nutrientes e também uma fonte de proteína junto com esse carboidrato. E a digestibilidade dessa refeição vai ficar muito melhor do que num pão com margarina ou num pão com doce de leite ou uma geleia, que também é fonte de carboidrato. Então, o cenário e o contexto que tu come tal alimento, sim, importa muito. Por isso que eu sempre bati na tecla que você pode comer alimentos refinados, mas o contexto precisa estar muito mais adequado. E nos dias de hoje, nós temos tantas opções boas, integrais no mercado, até não justificaria querer sempre comer o pão branco. Mas é o que eu sempre digo, a variedade na alimentação ela é muito importante. Então você pode ir trocando ocasionalmente, comendo mais pão integral, comendo um pouco de pão branco, e assim a tua alimentação vai ficando muito mais nutritiva. Se tu quiser ainda melhorar mais essa tua refeição do pão com ovo e a fruta, tu ainda pode incluir algumas oleaginosas, como nozes, castanhas, amêndoas. Esse tipo de alimento é riquíssimo em gordura insaturada, também é riquíssimo em fibras, então a gente tá falando de, além de muitos nutrientes, qualidade. Se tu começar a tomar um café da manhã completo como esse, pode ter certeza que muitas coisas vão mudar na tua vida, inclusive o teu peso na balança. Então o intuito desse vídeo foi te trazer essa educação nutricional para que tu possa ter livre-arbítrio de escolher, mas que quando tu escolha comer o pão branco, pelo menos tu saiba fazer melhores escolhas e incluir ele num contexto mais adequado. Sempre que tu puder preferir pelo pão integral e carboidratos integrais, como por exemplo um arroz integral, um macarrão integral, sempre vão ser as melhores opções. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e que a partir de agora tu consiga realmente escolher, mas sabendo o porquê tu tá escolhendo alimentos integrais. Até o próximo vídeo!